Consultor ambiental. Já aconteceu isso com você? Você fez um bom atendimento, elaborou a proposta, o cliente até demonstrou interesse, mas quando chegou no valor, travou. E ele some, ou pede o desconto, ou diz que vai fechar com outro. E aí você começa no desespero. Você ativa o modo sobrevivência e, de forma sem pensar, começa a ajustar o preço. Baixa um pouquinho aqui, baixa outro pouquinho ali, flexibiliza ali, tenta facilitar para fechar, mas mesmo assim parece que não é o suficiente. E hoje o objetivo aqui é a gente entender o porquê você não está conseguindo cobrar mais caro na consultoria ambiental. Por que você não está conseguindo elevar o seu preço e está se mantendo ali no raso? É exatamente sobre isso que vamos falar aqui hoje, no Por Trás do Relatório, os bastidores da consultoria ambiental que ninguém conta. Vamos lá? Tem aquele ponto que todo mundo sente, mas que ninguém fala. Você não cobra barato porque quer. Você cobra barato porque o seu modelo de consultoria já foi estruturado para isso. Mirlene, mas eu acabei de estruturar minha consultoria ambiental e é óbvio que eu não quero cobrar barato. É óbvio que eu quero viver da consultoria, é óbvio que eu quero ter minha previsão, minha previsibilidade, é óbvio que eu quero ter uma vida estável dentro da consultoria ambiental. Só que para você ter essa vida estável na consultoria ambiental, você precisa de fato começar a trabalhar a sua mentalidade. Porque enquanto que isso não for ajustado, não importa o quanto você vai tentar subir o valor, porque você vai estar sempre no mesmo lugar. E a maioria dos consultores ambientais olha para a precificação somente como um número. Mas o preço, ele não começa na proposta, ele começa muito antes. Isso, né, eu trouxe no vídeo anterior, expliquei ali sobre alguns pontos para você conseguir fechar mais contratos, e esse ponto, né, eu já expliquei lá atrás. O seu valor, ele está baseado em tudo que você está fazendo. No seu atendimento, na forma como você está tratando o cliente, na sua condução, na sua comunicação, que depois realmente o preço, ele passa batido. E o que acontece? Às vezes, também a questão está em como que você enxerga o seu serviço. Se você olha para a sua consultoria ambiental, se você olha para o seu modo de execução e para aquilo que você faz de uma forma que você só está fazendo um documento, você só está entregando o relatório, você só está resolvendo uma exigência, então o cliente vai enxergar da mesma forma. Ou seja, um documento, qualquer um entrega. Um relatório, qualquer um entrega. Então, por que você vai ser diferente? Agora, quando você entende que ser consultor ambiental e o seu serviço impacta na operação de uma empresa, na segurança ambiental daquele lugar, em um risco jurídico ou um custo financeiro, o jogo começa a mudar. Ou seja, você precisa ter a mentalidade de valorizar o seu serviço, de valorizar o seu estudo, de valorizar a sua trajetória até aqui. Porque senão você só vai ficar vendendo qualquer coisa para o cliente. E sempre naquela visão pequena. E você precisa entender que o seu serviço, o lugar que você escolheu estar, é para gerar um resultado para aquele cliente. Você está vendendo uma solução que vai evitar problemas futuros para ele. E eu não estou falando de probleminhas pequenas, não. A gente sabe que problema ambiental é muito grande. Então, se você não enxergar como isso, que você pode salvar uma empresa através do seu serviço, obviamente você não vai se valorizar. E isso vai impactar onde? No seu preço. Porque você não está enxergando o seu serviço como uma solução. Vamos lá. Você começa a executar as tarefas, mas não está construindo uma entrega com começo, meio e fim de forma clara. Ou seja, novamente, você não tem um processo. Você não fez uma lógica de acompanhamento. Você não dá aquela percepção de continuidade. E sem isso, novamente, o cliente ele não vai ver a diferença entre você e um outro profissional. E você precisa sempre dar estratégia. E quando você não tem um modelo de receita definido, você fica
você fica vivendo de demandas sempre pontuais. É um licenciamento que aparece aqui, um PGRS que aparece ali, é um relatório ali, é um cadastro. E às vezes um cliente aparece, o outro some. E isso cria o quê? Começa a gerar dentro de você o quê? Uma urgência constante, uma ansiedade sem fim, porque você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. E você só na sua cabeça está assim: eu preciso fechar algum serviço. Eu preciso fechar algum serviço, independente do valor. E se hoje eu estou precisando de R$ 1.000 para pagar uma conta dentro da minha casa, o próximo serviço, independente do que for, ele vai ser R$ 1.000. Aí você perde total a percepção de valor e de preço, porque agora a gente não está nem mais falando disso. A gente está falando o quê? De necessidade. E quando a gente entra nesse modo de necessidade, sobrevivência, gente, simplesmente você vai fazer o quê? Cada cliente, a gente precisa, como é que fala? Doutrinar, ensinar, colocar no nosso molde. Pensa aqui comigo. Em algum momento, você chegou em algum lugar e você precisava ali comprar algum serviço, algum produto. Só que você não sabe que lá do outro lado, aquela pessoa está passando por alguma necessidade, está passando por algum momento complicado, ou ela quer bater a meta ali do mês dela. Então, do nada, ela fez uma mega promoção, aonde um produto de R$ 50 foi para R$ 20. Ou ela ali no desespero, cara, esse negócio aqui é R$ 100, mas eu vou jogar por 60. Sem explicação. Aí você calhou de chegar naquele momento e comprar o negócio por R$ 60. Você ficou feliz porque, caramba, em outros lugares isso aqui estava bem mais caro. Em outros, será que você até começa a questionar? Será que isso aqui é verdadeiro? Será que realmente isso aqui vai me ajudar? Às vezes, se for produto eletrônico, né? Será que isso aqui vai durar? E se acontecer, se você começa a questionar o valor daquilo dali, porque você entende que aquele serviço ou aquele produto pode ser mais caro. E você pergunta, mas por que é tão barato assim? E a pessoa, porque uma promoção aqui, porque eu quis colocar. A gente vai ficar meio assim, né? Bom, ok. A gente compra ali e vai, mas meio desconfiado. Aí você levou para casa, até funcionou, foi legal, foi bacana. Tá lá legal o negócio, ou o serviço ali foi executado da melhor maneira possível e tudo mais. E depois de algum tempo você vai voltar naquele mesmo lugar. E quando você volta, aquele produto que você comprou, aquele serviço que você comprou, já não está mais R$ 60, pelo contrário, dobrou o preço, ou aumentou assim, de o que era para ser R$ 120, agora já está quase R$ 200. Aí você vai olhar assim, nossa, mas o que aconteceu? Aí a pessoa vai falar, não, esse é o valor original. Esse aqui é o valor do serviço. Aí você, não, mas eu comprei por R$ 60 há algumas semanas atrás. Ah, não, aquele momento ali é porque a gente fez uma promoção ou aconteceu alguma coisa aquilo dali. Aí, ou seja, você já não vai mais querer comprar ali porque agora aumentou demais o valor. Gente, na consultoria ambiental é a mesma coisa. Sabe as brechas que eu já até falei aqui que a gente não pode deixar solto? É o quê? Foi um momento de desespero. E ali você vai perder o cliente se ele voltar. Porque ele vai voltar com aquela percepção que você executou um bom serviço, mas num valor mais baixo. Aí, quando chega no valor original, você estava precisando de R$ 1.000, você cobrou R$ 1.000, aí ele voltou ou indicou para alguém e você cobrou 3. Eu ia falar, não, mas isso aqui tá errado. Como assim? Eu fiz o mesmo serviço, eu fiz a mesma coisa e ela cobrou R$ 3.000 agora? Você vai perder o cliente. Por quê? Você não doutrinou. A gente precisa passar uma percepção. E quando a gente peca nessa percepção por desespero, por não pensar, ou pela necessidade, fica muito difícil aquele cliente depois voltar para você. Porque na cabeça dele você é mais barato. Na cabeça dele, você está no valor desproporcional. No início, ele pode até ter desconfiado da sua capacidade por ter cobrado mais barato, mas depois que ele viu que você entregou no valor ali, como que você quer que ele vai te valorizar depois?
que você quer que ele te enxergue de uma outra forma? Como que você vai pegar e vai falar, não, agora eu aumentei R$ 500 aqui no meu serviço, eu aumentei, percebi aqui, refiz as contas e agora é maior? Porque você simplesmente precificou errado, porque simplesmente você agiu no desespero, porque simplesmente você só seguiu a onda e o que ele estava falando. Você não questionou, você não mostrou o seu valor, você não mostrou para ele a real ali. Simplesmente você só queria aquele serviço e botou o valor que o cliente mandou para você. E depois, para a gente mudar essa história, é muito complicado. É complicado demais, tá? Os consultores ambientais que geralmente não entram nessa jogada é porque tem base, tem recorrência, tem previsibilidade, tem mais controle, tem processo para fechar isso daí. Então, ele não vai deixar a necessidade de falar mais alto. Ele não vai deixar que o modo sobrevivência chegue nele. Eu sei que às vezes fica complicado, eu sei que às vezes fica difícil. Mas se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. E isso muda, quando você tem essa percepção, isso muda qualquer tipo de negociação. Um outro ponto, e que poucos consultores percebem, é quando você não traduz o impacto financeiro do seu serviço. Você fala o que vai fazer, mas não mostra o outro lado da moeda. Se ele não fizer, o que acontece? O que ele vai perder se ele não fechar comigo? O que vai acontecer com ele se a gente não tratar dessa urgência agora para ele? O seu cliente ele precisa entender o outro lado da moeda. Que se ele não fechar esse serviço, ele pode ganhar uma multa, ele pode travar a operação, ele pode ter um rombo financeiro. E nesse momento, quando ele entende esse ponto, quando você fala isso, o valor deixa de ser caro. Na verdade, ele até acha que tá barato demais para o tanto de coisa que vai resolver na vida dele. Então, assim, novamente, seja transparente com o seu cliente. Mostre para ele. Gere valor na sua proposta, gere valor no seu serviço. Outra coisa, às vezes a gente precisa ser estratégico e enxergar uma escada de valor para aquele cliente. Porque às vezes tudo que você está oferecendo está sempre no mesmo nível. Então não existe diferenciação entre um serviço básico, um serviço intermediário e um serviço estratégico. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu já até fiz isso aqui na minha consultoria, tá? Não é todo serviço que a gente faz isso, por isso que eu falei que é estratégia, tá? A gente precisa entender o momento do cliente, o que ele está precisando e como que está a situação dele ali. Então, vou explicar mais ou menos aqui o que eu fiz. Chegou um cliente aqui para mim e ele queria uma resposta de um auto. Responder lá que ele estava com uma auto de infração e ele precisava montar uma defesa para ele não ter que pagar aquela multa, né? E até então, a gente tratou como a resposta do auto. Tinha algumas evidências, tinha algumas coisas, só que no meio do caminho, ali, né, de estruturar essa defesa para ele, eu percebi que tinha vários pontos que ele não estava atendendo. Ou seja, precisava de uma regularização de alguns pontos dentro da empresa dele. E eu chamei aquele cliente para conversar, fui transparente, como eu já falei com vocês, e expliquei: olha, fulano, você tem aqui a licença, na licença tem essas condicionantes, e aqui a gente montando a sua defesa, verificando algumas documentações e pegando algumas evidências, eu vi que está faltando esses itens aqui, eles não estão sendo atendidos. Né? Me explica como é que está funcionando isso e tudo mais. E ali eu descobri um ponto fraco do cliente. Tinha coisa que ele nem sabia que ele precisava responder. Tinha coisa que ele não estava fazendo, por quê? Porque ele não tinha conhecimento daquilo dali. Então eu fui e perguntei para ele: então podemos refazer a proposta? E eu posso mandar algumas opções para você para a gente conseguir atender o seu auto aqui, mas também deixar a sua empresa regularizada, para você não ter mais problemas? Ele, claro, pode fazer sim. E qual foi a minha jogada ali? Como eu falei, estratégia. Então, alto, eu já ia responder de qualquer maneira. Só que para eu avançar na resposta daquele alto e tornar mais robusto, não deixar as pontas soltas para ele, o que eu coloquei? Duas opções. Olha, eu vou responder o alto e vou regularizar somente o que está sendo pedido no alto.
e o valor é X. Mas você também tem a outra opção, da regularização completa da sua empresa e um acompanhamento aí mensal para que isso não aconteça mais. Você não vai mais se preocupar com esses pontos porque eu vou estar fazendo isso aqui. Você entendeu? Ele tinha duas opções. Eu poderia regularizar de forma imediata e responder o auto, ou eu poderia regularizar de forma imediata, responder o auto, e ele também ter um acompanhamento mensal ali. Em outros vídeos aqui eu já falei sobre essa questão da assessoria, né? Ou seja, uma assessoria mensal, que vai me dar previsibilidade, que vai fazer com que ele feche isso comigo. E todo mundo sai ganhando. E eu mandei a proposta para ele, tudo explicadinho, o que estava incluso, o que não estava incluso, como que iria funcionar e tudo mais. Ele me respondeu da seguinte forma: nesse momento, eu gostei muito da proposta, mas nesse momento eu vou ficar somente com a parte da regularização imediata, que é o que eu consigo pagar agora para você. Falei, tá bom, sem problema algum. Só que ele falou o quê? Complementou a resposta dele. Então, depois eu vou querer essa da assessoria. Mas antes da assessoria, eu quero um outro serviço seu. Eu quero alterar minha licença. Eu quero ampliar o meu negócio. Entendeu o jogo? Eu não perdi o cliente. Talvez você tenha pensado assim, nossa, mas você fez uma jogada ali que ele não quis assessoria recorrência mensal. Tá, mas escutou? Ele falou que nesse momento ele não teria como fechar a recorrência comigo, o acompanhamento, e tá tudo bem. Mas ele não deixou de fechar o outro serviço, ele fechou esse aqui. Ele fechou a opção. Só que ele me surpreendeu ainda com outro serviço que ele quer que eu faça. E depois, aí sim, ele fecha a assessoria. Ou seja, eu vou responder o auto dele aqui e depois eu vou permanecer com ele para entender essa ampliação que ele quer fazer, para entender o novo projeto dele. Então, ele ainda foi além do que eu já tinha pedido. Ou seja, esse cliente ele já está na minha base, ele já está comigo. E ele não vai sair nem tão cedo pelo que nós vimos. Ou seja, a diferença. Tudo que eu falei aqui com vocês, de ser transparente, de ser claro no que você está falando, e também de ser estratégico. Coloca opções para o seu cliente. Às vezes, eu já fiz aqui também de colocar 3 opções, que foi exatamente isso: um nível básico, um nível intermediário e um nível estratégico. Geralmente, quando a gente coloca 3 opções, a gente faz de tudo para o cliente fechar o quê? Do meio. A gente não quer de forma nenhuma que feche a primeira opção, porque obviamente o valor é mais baixo e tudo mais, e acaba ficando básico, e o cliente ele percebe, né, que está muito básico mesmo, e a ideia é essa. E se fechar a última proposta, no caso a terceira, para a gente é o melhor dos mundos. Mas se fechar o do meio, é o ideal. E geralmente o do meio é o que você coloca o que não tem na primeira, mas também não coloca tudo que está lá na última opção. É aquele essencial. Se você fizer isso aqui, já te atende e me atende também. Obviamente, o terceiro é o plus. Gente, sem essas estratégias, você vai limitar toda vez o seu próprio faturamento, porque você só vai conseguir vender de uma forma um único serviço. E consultores, né, que são estratégicos, geralmente fazem diferente. Ou seja, eles criam camadas, colocam uma entrada mais simples, um serviço estruturado e acompanhamento contínuo. E quando você visualiza dessa forma, automaticamente você aumenta o ticket, você aumenta o tempo de contrato e você vai aumentar o valor percebido. Cobrar caro não é somente subir o preço, tá? Mas é você aumentar esse valor percebido de uma forma estruturada. E quando você ajusta a forma de como você está entregando o seu serviço, a forma de como está a sua organização, a forma de como você está se apresentando e a forma de como você está conduzindo o processo, novamente o preço vai deixar de ser um problema e ele passa a ser a consequência. E não adianta você querer cobrar mais se o seu serviço continua simples, porque o cliente ele vai perceber. Mesmo que ele não saiba explicar, ele vai falar, poxa, isso aqui está muito caro para esse tipo de serviço.
isso aqui está muito caro para essa entrega. E eu tenho certeza que você já pensou nisso em algum momento da sua vida, com outras coisas que você foi comprar, com outras que você foi pagar. Tipo, não compensa. E aí, alguns consultores tentam o quê? Estudar mais, tentam melhorar, mas continua ganhando pouco. Por quê? Porque só estão tentando resolver o bendito do preço, mas não está tentando ajustar a estrutura. E o jogo ele só vira quando você tem a mentalidade de que você precisa construir uma consultoria que vai sustentar o valor que você quer cobrar. Então, isso acaba envolvendo o modelo de serviço, o modelo da receita, clareza de entrega e, obviamente, uma visão estratégica. Quando tudo isso aqui se encaixa, você para de negociar preço e começa a negociar projeto, da mesma forma como eu fiz aqui, tá? Então, nesse momento, eu convido você a olhar para a sua estrutura. Revise o que mais você pode fazer pelo seu cliente para gerar valor. Eu aqui tenho uma aluna, a gente já está até finalizando o acompanhamento dela, e foi exatamente o que nós fizemos. Ela estava cobrando um valor muito abaixo do esperado, muito abaixo do mercado, totalmente fora, gente, vocês não têm noção. Totalmente fora do esperado. E ali foi tendo essa mentalidade, você precisa cobrar mais. Ah, eu não sei. Eu revi alguns contratos dela, contratos que a gente viu a possibilidade que poderia não só aumentar o preço, mas também aumentar o valor daquilo dali, da entrega dela. Então, alguns ajustes básicos. Olha, você vai falar com ele, você vai listar o que você está fazendo, que você deveria estar cobrando e você não está cobrando. Para esse cliente aqui, por que você não manda um relatório bimestral para ele, ou trimestral das ações que você fez? Isso aqui vai gerar valor. Ele vai entender o que você está fazendo para ele. Olha, esse aqui, você pode ajudar ele de outras formas. Sabe, a gente foi entendendo o cenário de alguns clientes ali da base dela, que a gente viu o potencial de ajustar, são contratos que já seriam renovados. Gente, e ela teve um ganho ali de aumento e justificável só com alguns ajustes. E ela vem ajustando cada vez mais. A gente está finalizando aqui a mentoria dela. E ela agradecendo sempre. Caramba, menina, já melhorei o posicionamento, melhorei isso aqui, melhorei isso aqui. Os clientes agora estão até me enxergando de uma forma diferente. Tá me vendo com mais profissionalismo, com mais segurança. Ninguém está discutindo nada do que eu estou falando. Por quê? Pequenos ajustes foram necessários para ela se tornar uma consultora e hoje está aí faturando, gente, muito alto no mês, tá? Não vou expor aqui, mas é um valor bem alto no mês e bem significativo. Tanto que ela conseguiu aumentar a equipe dela, né? Ela conseguiu contratar pessoas, está melhorando a estrutura do escritório, está fazendo algumas mudanças, investindo em conhecimento, investindo em sistema para a empresa dela, que aquilo dali vai ajudar ela a avançar muito. Então, assim, são esses ajustes que isso acaba acontecendo, tá? E, obviamente, se você está no momento, né, de começar a cobrar melhor, você precisa construir a base certa. E se você está nessa fase de já estruturar uma consultoria ambiental, sem errar esse preço, já sabendo que você precisa fazer com uma estrutura completa, uma base sólida, para que os clientes cheguem, fiquem e você cobre o valor justo, necessário e compatível com o que você deseja, eu estou aqui para te ajudar. Então, se inscreve no canal, ativa o sino aqui, porque toda segunda-feira, meio-dia, tem conteúdo novo aqui para você, que vai ajudar você a avançar na consultoria ambiental. E, obviamente, se você quer aprender mais na prática como fazer isso, se você quer ter um acompanhamento para estruturar sua consultoria ambiental, ou assim como a minha aluna, ter essa visão estratégica que vai fazer você aumentar seu faturamento, e ali a gente aumentou, acho que em 1 ou 2 meses, a gente conseguiu ajustar tudo e ela já está ganhando aí um valor bem significativo. Então, é só você comentar aqui embaixo, me chamar, que eu vou te atender, ou vai lá nas minhas redes sociais, me chama no direct, acompanhe os conteúdos que tem lá, porque tudo é para fazer você o quê? Avançar e crescer dentro da área que você escolheu. E lembre-se, aqui a ideia não é para você simplesmente começar a cobrar mais pelo seu serviço, mas é entender, estabelecer uma estrutura e parar de perder valor sem perceber. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.